Bruno Munari nasceu em Milão. Foi um artista e designer italiano que contribuiu com fundamentos para muitos campos das artes visuais: pintura, escultura, cinema, design industrial, design gráfico, literatura, poesia, didática das artes visuais. Em Milão, começou a trabalhar com um tio que era engenheiro. Em 1927, começou a seguir Filippo Tommaso Marinetti e o movimento futurista, mostrando seu trabalho em várias exposições. 3 anos mais tarde, associou-se a Riccardo Cassanetti, com quem trabalhou como designer gráfico até 1938. Durante uma viagem a Paris, em 1933, encontrou-se com Louis Aragon e André Breton. De 1939 a 1945, trabalhou como designer gráfico para o editor Mondadori e como diretor de arte da revista Tempo, ao mesmo tempo que começou a criar livros para crianças, originalmente pensados para o seu filho, Alberto. Na década de 1930, Munari adotou uma atitude diferente. Machine Aerial, por exemplo, indica um movimento no sentido de uma estética construtivista. Este objeto elegante é um precursor da sua Useless Machines, a primeira das quais foi executada em 1933. Construída de papelão pintado e outros materiais leves que serviam para libertar formas abstratas em 3 dimensões. Além disso, eles foram feitos para integrar com o meio ambiente através da sua ação cinética. Em 1948, Munari, Gillo Dorfles, Gianni Monet e Atanásio Saudati fundaram o movimento de arte concreta. Após a Segunda Guerra Mundial, Munari dedicou-se ao desenho industrial. Um exemplo disso é Hora X, um despertador com rotação de semidiscos em vez de mãos. Em 1933, como parte de um esforço para trazer o melhor em design para o público italiano, Hora X foi produzido como múltiplo. Outros objetos de Munari que não eram estritamente utilitaristas também foram produzidos industrialmente, como o Flex, uma estrutura de fio flexível de metal que poderia ser fixado em qualquer posição. Após 1949, Munari começou a investigar a teoria da Gestalt, uma série de trabalhos experimentais, como o positivo-negativo, em que tenta alcançar a paridade absoluta na relação figura-fundo. Em negativo-positivo, por exemplo, as áreas de escuridão e luz são iguais. Já em 1930, Munari experimentou inovações radicais em design gráfico e tipografia. Mas apenas depois da Segunda Guerra Mundial começa a projetar e a produzir objetos-livro. Os seus livros infantis eram simples e provocadoras ferramentas de aprendizagem. Os livros para adultos, por outro lado, eram objetos inúteis, como os livros ilegíveis, que se destinavam a desafiar o próprio conceito de livro. Em 1950, Munari começa a experimentar a projeção de luz através de plástico colorido, para criar composições coloridas de luz. O uso de luz polarizada, lentes especiais e motorização que lhe permitiu alcançar resultados mais complexos e variáveis e o levaram à produção de seu primeiro filme colorido com luz, Colori della Luce, com a música eletrônica. O princípio do acesso público aos meios de comunicação visual foi muito importante para Munari, que acreditava que todos podiam produzir objetos de valor estético, dados os avanços tecnológicos disponíveis na época. Segundo este princípio, em 1964, Munari começou a instalar fotocopiadoras nos locais de exposição, incluindo o pavilhão central da 35ª Bienal de Veneza, em 1970. Guarda que bello, hai visto? Essa é uma pequena parte da história de Bruno Munari, que dentre tantos livros publicados, existe um que se destaca entre os demais. É o livro Das Coisas Nascem Coisas, de fácil leitura e grande abrangência dentro do campo do projeto de design, o que, consequentemente, pode deixar a desejar em profundidade para alguns leitores. Quanto ao conteúdo, é claramente dividido em partes, mas partes que naturalmente se conectam, gerando uma leitura dinâmica, o que recorda o próprio título do livro.